Bom dia! Essa é uma aula que eu vou falar sobre conceitos de bioestatística a respeito de testes diagnósticos. Então, quando um teste de diagnóstico é realizado, ele vai ser, para se testar um teste diagnóstico, ele vai ser realizado em pessoas sabidamente doentes e pessoas sadias, e parte dos resultados do teste vão vir positivos, parte dos resultados irão vir negativos. Quando um teste veio positivo e a pessoa realmente tem a doença, isso é chamado de verdadeiro positivo. Quando o teste veio negativo e a pessoa é sadia, isso é chamado de verdadeiro negativo. Porém, quando o teste vem positivo em uma pessoa que não tem a doença, isso é chamado falso positivo. E quando o teste vem negativo em uma pessoa que na verdade tem a doença, isso é chamado de falso negativo. Um primeiro conceito a se analisar a respeito das características do teste diagnóstico é a sensibilidade. A sensibilidade é a taxa ou proporção de verdadeiros positivos, ou seja, o quão bom o teste é em detectar os doentes. A sensibilidade indica capacidade de detectar o verdadeiro positivo. Então, se um teste é muito sensível, ele vai detectar todo mundo que está doente e, portanto, vai ter menos falsos negativos. O valor, como ele é uma proporção, uma taxa, uma proporção, o valor pode variar de 0 até 1 ou de 0 a 100%. Quanto mais próximo do 100%, melhor. Então, compreendendo o conceito, a gente não precisa decorar a fórmula. Então, se a sensibilidade é a capacidade de detecção dos verdadeiros positivos, a taxa de detecção dos verdadeiros positivos, sensibilidade é os verdadeiros positivos dividido pelo número total de doentes. Quem prefere decorar a fórmula é A sobre A mais C. Já a especificidade é a taxa ou proporção de verdadeiros negativos. O quão bom o teste é em excluir os sadios. O quão bom o teste é em detectar os verdadeiros negativos. Então, se um teste tem uma especificidade alta, ele consegue detectar quem é sadio, ele vai ter pouco falso positivo. E o valor dele, mais uma vez, vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Quanto mais próximo do 100%, melhor. Então, especificidade, taxa, proporção de verdadeiros negativos. Então, a especificidade é o número de verdadeiros negativos dividido pelo número total de sadios. Quem prefere decorar a fórmula, D sobre B mais D. Então, um exemplo aqui, numa população cuja prevalência da doença é 50%, uma prevalência extremamente alta. Pegando 1.000 pessoas dessa população, 50% estarão sadias, 50% estarão doentes, vamos ter 500 pessoas no grupo sadio, 500 pessoas no grupo doente. Se o teste tem uma sensibilidade de 96%, ele vai detectar 96% dessas 500 pessoas doentes. Vai ter 96% de 500 de verdadeiros positivos, que no caso aqui é 480. E com uma sensibilidade de 96%, 4% vão ser falsos negativos, 4% de 500, 20. Já a especificidade de 80%, ele vai identificar corretamente que 80% desses 500 sadios não têm a doença, são verdadeiros negativos. 80% de 500 dá 400. Já os 20% em que ele erra, que vão ser falsos positivos, 20% de 500 dá 100. Bom, e aí a gente vai para o próximo conceito importante, que é o valor preditivo positivo. O valor preditivo positivo indica a probabilidade pós-teste de um teste positivo. Ou, em outras palavras, se a pessoa testa positivo, qual que é a probabilidade dela realmente estar doente? Uma vez que o teste veio positivo, qual que é a chance dela realmente ter aquela doença? O valor preditivo positivo ele vai ser influenciado tanto pela sensibilidade quanto especificidade, e como ele também é uma proporção, o valor vai variar de 0 a 100%. Então, no nosso exemplo aqui,
Mais uma vez, compreendendo o conceito, a gente não precisa decorar a fórmula. Uma vez que o seu resultado veio positivo, no caso aqui, o total de resultados positivos foi 580. Qual que é a probabilidade de você realmente ter a doença? Então, o valor preditivo positivo, ele vai ser o total de verdadeiros positivos dividido pelo total de testes positivos. No caso aqui vai ser 480, o verdadeiro positivo, por 580. Quem prefere decorar a fórmula é A dividido por A mais B, que nesse caso aqui vai dar 82,7%. Já o valor preditivo negativo, ele indica a probabilidade pós-teste de um teste negativo. Em outras palavras, se a pessoa testa negativo, qual é a probabilidade dela realmente não ter a doença? Uma vez que o resultado do teste veio negativo, qual que é a probabilidade de você realmente não ter a doença? Então, ele também varia com a sensibilidade, com a especificidade do exame, e o valor, mais uma vez, como é uma proporção, vai de 0 a 100%. Mais próximo de 100%, melhor. Então, nesse exemplo numérico que a gente colocou aqui, uma vez que o teu resultado veio negativo, você está entre os 420, teve o teste negativo, qual que é a probabilidade de você realmente estar sadio? Então, um valor preditivo negativo é igual ao total de verdadeiros negativos dividido pelo total de testes negativos. Quem prefere decorar a fórmula, D dividido por C mais D. E nesse caso aqui vai dar 95,2%. Então, ou seja, o teste vindo negativo, a chance de você realmente não ter a doença é 95,2%. E o valor preditivo positivo e negativo, eles também trazem um conceito muito importante de que pouquíssimos exames são 100% certeiros. Então, a gente não pode confiar exclusivamente no exame para poder dar um diagnóstico ou descartar um diagnóstico. Por isso que é tão importante coletar uma boa história clínica, ter um bom exame físico, observar fatores de risco, evolução da doença, é, observar o exame físico, história clínica, em contexto de vários exames laboratoriais e não de apenas em um único exame, para ajudar a confirmar ou excluir um diagnóstico. E não contar unicamente com um exame complementar para te dar ou para excluir o diagnóstico. Damos aqui um exemplo de valor preditivo positivo e negativo num exame com alta sensibilidade, que 96% de sensibilidade é considerado alto e uma especificidade moderada de 80%. A gente vê que nesse exemplo, o valor preditivo positivo é mais ou menos, quer dizer, uma vez que o seu resultado veio positivo, a sua chance de realmente ter a doença é 82%. Houve uma melhora. A probabilidade pré-teste seria de 50%, que é a prevalência dessa doença nessa população, e a sua probabilidade pós-teste aumentou de 50% para 82,7%. Mas ainda assim não é tão garantido. Já o valor preditivo negativo é muito bom. Então, testes que têm uma sensibilidade muito grande, uma ótima capacidade de detectar quem é doente, vai ter poucos falsos, vai ter poucos falsos negativos, vai deixar pouca gente passar batida no teste. Então, testes de alta sensibilidade com resultado negativo, eles podem ser úteis para descartar um diagnóstico. Por outro lado, vamos pensar um teste com alta especificidade. Nesse caso, a especificidade é alta, 96%, e a sensibilidade é moderada, de 50%. A gente vê aqui que o valor preditivo positivo já se tornou muito alto. Uma vez que o resultado veio positivo, a sua chance de realmente ter a doença é de 95%. Então, testes com alta especificidade, que são muito bons em detectar as pessoas sadias, vai ter poucos falsos positivos. E por isso, um teste de alta especificidade com resultado positivo pode ser útil para confirmar o diagnóstico, já que é um teste que tem pouco falso positivo. Agora, analisando esses parâmetros de acordo com diferentes prevalências da doença.
Nesse caso, o mesmo exemplo anterior, utilizando uma prevalência muito alta da doença, de 50%. Valor preditivo positivo 95%, negativo 82%. Vamos passar agora a prevalência para 5%. A gente observa que o valor preditivo positivo cai para 51% e o valor preditivo negativo sobe para 98%. Diminuindo ainda mais a prevalência para 0,5%. Aqui o valor preditivo positivo cai para 9% e o valor preditivo negativo sobe ainda mais para 99,8%. Então, aqui é uma observação muito importante de que a gente está vendo que o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo mudam de acordo com a prevalência da doença naquela população, certo? O valor preditivo positivo e negativo são afetados pela prevalência da doença. E quanto menor a prevalência, menor o valor preditivo positivo. Quanto menor a prevalência da doença, mais falsos positivos você vai ter. Bom, e a sensibilidade e a especificidade, por outro lado, elas não são afetadas pela prevalência da doença, já que são características intrínsecas do exame em si. A sensibilidade e especificidade, ela, por outro lado, ela muda de um serviço para o outro, dependendo da qualidade dos equipamentos que o laboratório tem, da qualidade do equipamento, se a coleta do exame foi feita de forma correta ou não. Muitos exames são examinador dependente, então exames de ultrassom. Os exames de imagem vão depender da capacidade, do quão bom o radiologista ou qualquer médico que seja bom em laudar, interpretar aquele exame. Exames de patologia, de histologia, exames histológicos também são examinador dependente. Então, a sensibilidade e especificidade, ela muda de um serviço para o outro, mas ela não é influenciada pela prevalência da doença na população. E o último conceito chama acurácia. Acurácia é a proporção de teste que forneceu o resultado correto. O total de acertos do teste sobre o total de resultados. Então, a acurácia depende tanto da sensibilidade quanto da especificidade. O valor vai de 0 a 100%. 100% seria um exame perfeito, que consegue identificar todos os verdadeiros positivos, todos os verdadeiros negativos, e não dá nenhum falso positivo, nem nenhum falso negativo. Então, mais uma vez, compreendendo o conceito, a gente não precisa decorar a fórmula. Acurácia, qual que é a proporção de acerto no teste. Então, vai ser a soma do que o teste acertou, dos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, dividido pelo total de resultados. Quem prefere decorar a fórmula vai ser A mais D, dividido por A mais B mais C mais D. Bom, essas são as duas referências que eu utilizei para montar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.